Querido Adgilson, queridos irmãos e irmãs, a festa do Natal é uma festa tão intensa que nós temos 4 grandes celebrações. Escolhemos uma delas, participando, cumprimos o preceito do dia santo. Estamos celebrando a missa da vigília, à tarde da véspera, quando o sol ainda não se pôs. Quando o sol se puser, eu estarei na outra às 8 horas, celebrando a missa da noite. Amanhã de manhã, temos a missa da aurora, que celebramos até 9 horas da manhã, para depois termos a missa do dia. 4 rituais diferentes para a única celebração. E nesta primeira vigília, nessa primeira missa, a missa da vigília, eu queria começar partilhando com vocês uma experiência pessoal para a gente entender o Natal e logo depois trocar em 3 pontos bem rápidos à luz da palavra. Logo que eu me fiz padre, lá em Aracaju, a paróquia que eu trabalhava era perto da praia. Eu gosto muito de praia. Nessa época do ano, fim de ano, eu aproveitava que todo mundo só vinha à missa de tarde, os compromissos eram depois de um certo tempo. Eu ia à praia rezar meu texto correndo e aproveitando sol e mar. Enquanto eu corria na praia rezando o rosário, me encontrei com um amigo meu dos tempos de colégio. Esse rapaz hoje é um médico, deve estar até aposentado, lá em São Paulo. Era um dos diretores do Instituto do Coração. Uma pessoa assim de grande valor. Eu dizia a ele que ele não precisava mais pintar nada mais no consultório, porque não tinha mais espaço para que não fosse colocado com diplomas de doutorados, pós-doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado. Não tinha mais onde colocar tanto papel pendurado na parede. E foi aquele abraço há tanto tempo que a gente não se via. E ele olhava para mim e me dizia: olha, Marco Eugênio, esses são meus 2 filhos, 2 crianças. Eu não deixo faltar nada a eles, para eles tudo do bom e do melhor. Mas eu saio muito cedo, eles ainda estão dormindo. Às vezes chego muito tarde, eles já foram dormir. Chega um fim de semana, um feriado, é um plantão, é uma emergência, e a gente não se encontra. Eu aproveito quando venho de férias a Aracaju, para vir com eles à praia, visitando meus pais, e venho de manhã com eles à praia, para brincar com eles, para eles lembrarem do Pai. Não como aquele que dá coisas, mas que é aquele que está junto. É isso o Natal. Aquele homem, sem deixar de ser o adulto, o médico que é, com todas as suas capacidades, se despojava de tudo isso, fazia-se uma criança, na beira da praia, jogando bola e fazendo castelinho de areia com 2 outros meninos, apenas para aquelas 2 crianças experimentarem seu amor de pai, bem próximo. Sem deixar de ser Deus. Sem deixar de ser aquele que governa o universo. Ele se faz um conosco, para que nós experimentemos Deus bem próximo de nós e aprendamos com Ele, Deus humanado, como é que nós, homens, podemos ser divinizados. Deus se faz humanidade não apenas para se revelar a nós, mas para nos revelar a nós mesmos, como é que somos nós no plano de Deus. E aí, no mistério do Natal, à luz dessa primeira figura que nos foi apresentada, eu queria que a gente olhasse algumas coisas bem rápidas. A primeira, nós por nós mesmos somos incapazes de nos salvar. Nós, por nós mesmos, somos incapazes de vencer o mal. Ele vem se fazer a nossa força, como colocou o profeta na primeira leitura. Não tenha medo mais do que vem pela frente. Eu estou com vocês. Eu vim ser um com vocês. E agora eu não apenas estou do lado, mas eu capacito vocês a vencerem o mal em mim, comigo e por mim. A festa de hoje é a gente lembrar e contemplar a fragilidade de Deus que nos fortalece. O poder de Deus nos criou, sua fragilidade nos salvou. O poder de Deus nos trouxe a vida, a fragilidade de Deus nos deu Ele mesmo princípio de vida.
Deus se apresenta frágil entre os fracos, para fortalecer-nos e capacitar-nos a vencermos o mal, gritou o profeta. Segunda figura que eu queria que a gente lembrasse. Percebam que de repente nós nos deparamos no Evangelho com um casal virgem, José e Maria. E se a gente olha a proposta que nos é apresentada, a gente se depara com a capacitação da humanidade à sua maior fertilidade, isto é, gerar Deus. E é este casal virgem, José e Maria, imagem de Deus, portador da vida, que agora se coloca para nós como a grande figura do mistério do Pai no Natal. Pensem, nenhum de nós pode ser pai, nem mãe. Só Deus é pai, porque só Ele chama do nada a existência. Nós, humanos, não podemos dizer que sempre vivemos essa experiência, porque ninguém é pai sem a mãe, nem existe maternidade sem paternidade. Nenhum é por si mesmo. Os dois são chamados agora, enquanto casal, a cooperar com o Pai, sendo no mundo figura do Pai, que gera vida. Apenas cooperamos, gerando, protegendo, educando, mas não somos o dono da vida. Essa semana, aliás, uns 15 dias, eu conversava com uma senhora aqui em Salvador, e ela falava a favor do aborto e dizia: mas, senhor bispo, a mulher é dona do seu corpo. Bom, se ela encontrou alguma coisa que ela pudesse comprar no supermercado, se ela conseguiu comprar braço, olho no supermercado, que ela vá, porque aí ela comprou, é dela. Mas aquilo que ela não comprou e que recebeu não é dela. Agora eu queria que a gente olhasse. É parte do corpo. Aquilo que fora do corpo não tiver mais vida. Ela arranque o olho, ela corte o pé, ela corte o braço. Isso é parte do corpo dela, porque fora do corpo vai morrer. Mas a criança não. A criança está nela pelo ato que ela buscou livremente. Mas depois de 9 meses é outra vida. E ela não tem poder nem direito sobre a vida de ninguém. Apenas coopera. Olha o que o Senhor nos acaba de colocar pelo Evangelho. Qual é o papel da mãe? Gerar. Qual é o papel do pai? Dar o nome. É o aspecto civil. Percebam que São João, quando nasce, Santa Isabel quer dar o nome, ninguém aceita, porque você não é o pai. E é São Zacarias quem tem que escrever. João é o seu nome. Mas percebam como é que esta paternidade e esta maternidade hoje aqui são apresentadas. Ela, Nossa Senhora, responde primeiro: eis aqui a serva do Senhor. Por isso o começo do texto é ela quem é o centro. A origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, está grávida, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele é um terceiro. Ele é um ator coadjuvante. Olhem o meio do texto. O grande sonho, que sempre é colocado aí, para a palavra de Deus, como sendo Deus falando a gente, de diferentes maneiras. Deus falará a cada um e apresentará o convite. Olhem a terceira parte do texto. Ao despertar, agora não é mais São José um ator coadjuvante, ele é o centro da história. Ele fez o que o anjo mandou. Ele assumiu Nossa Senhora e sua família, e ele deu o nome e veio a beleza, conforme lhe tinha sido mandado. Assim como Nossa Senhora é a serva do Senhor, São José se apresenta como o servo do Senhor. E este santo casal traz ao mundo, apresentando ao mundo aquele que não é gerado biologicamente, mas que ontologicamente, isto é, Deus, o ser divino, assume o ser humano, sem nenhuma cooperação humana, porque é Ele o autor de toda a vida. Terceira e última figura que eu queria que a gente lembrasse. O mistério da festa de hoje é o grande convite do compromisso. Como São José e Nossa Senhora,
nós também temos que estar compromissados com o mundo em todos os seus aspectos para a promoção da vida. E é deste jeito que nós vamos fazer, cumprindo aquilo que nos foi pedido. Eu como padre, como bispo, padre como padre, vocês que se casaram como casados, mas cada um assumindo na própria realidade humana aquilo a que Deus nos chama como propósito da nossa vocação. Se cada um de nós assumir, viver aquilo a que Deus me chama, assumindo o meu aspecto de ser Cristo na história dos homens, nós colocaremos fogo no mundo, nos advertia Santa Catarina de Sena. Meus queridos e santos irmãos, celebrando a festa do Natal, somos chamados a contemplar o grande mistério da fragilidade de Deus que nos fortifica. Lembremos, na criação, Ele nos revela o seu poder. Hoje, Ele nos revela o seu amor. Ao nos criar, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ao fazer-se um conosco, Ele assumiu a nossa imagem, a nossa semelhança e nos deu a plenitude da salvação. Amém.